Tem pessoas que treinam com disciplina, seguem a alimentação com foco total, mas o corpo simplesmente não responde. Os músculos não crescem, o espelho não muda, e a sensação de estagnação vira um peso constante. Nesses casos, o problema raramente está na falta de esforço, geralmente está na estratégia errada. Para que o crescimento muscular aconteça de forma consistente, é preciso mais do que treinar forte. Existem elementos fundamentais que ativam esse processo e tornam o corpo mais receptivo ao desenvolvimento. Quando esses elementos se alinham, o progresso que parecia distante começa a acontecer com muito mais velocidade. Neste vídeo, você vai descobrir ajustes práticos, comprovados, que transformam o seu treino em resultados visíveis. São técnicas que aumentam o volume muscular de forma inteligente, segura e com base científica. Algumas você até já ouviu falar, outras vão mudar a forma como você encara o treino e a recuperação. O mais importante é entender que, com os estímulos certos, o corpo responde, e responde rápido. Antes de continuar, verifica se você já está inscrito no canal. Aqui o conteúdo é direto, prático e feito para quem quer resultado de verdade. E se esse começo já fez sentido para você, deixa o like. Isso ajuda demais o canal e mostra que vale a pena seguir trazendo esse tipo de informação. Tem gente que treina todo dia, segue dieta à risca, carrega peso até a falha, e mesmo assim não vê resultado. O corpo empaca, os músculos não crescem e a frustração aparece. Mas o problema nem sempre é falta de esforço. Muitas vezes, a falha está na base da estratégia. Volume de treino mal distribuído, descanso insuficiente ou alimentação que não sustenta o crescimento. Um erro comum é focar apenas em treinar mais, quando o certo seria treinar melhor. A construção muscular depende de estímulo, sim, mas também de recuperação, de sono de qualidade e da ingestão correta de nutrientes. E tem outro ponto importante. O corpo precisa se sentir seguro para crescer. Se você vive no limite, sem dormir direito, sem comer o suficiente ou com dores constantes, ele entra em modo de defesa. E em vez de construir músculo, ele economiza energia. É como querer construir um prédio em cima de um terreno instável. A estrutura não aguenta. O que você precisa é de base sólida, treino bem montado, descanso na medida certa e consistência. Quando isso acontece, o corpo entende o recado e responde do jeito que você quer, com o músculo aparecendo de verdade. Pitinho. Primeiro ponto da nossa lista é a creatina. E se tem um suplemento que realmente cumpre o que promete, é esse. Muita gente pensa que a creatina é só para fisiculturista ou atleta de elite, mas ela é uma aliada poderosa para qualquer pessoa que quer mais músculo de forma consistente. O que ela faz, basicamente, é aumentar a quantidade de energia rápida disponível nos seus músculos. Com isso, você consegue treinar com mais intensidade, fazer mais repetições e, claro, gerar mais estímulo para o crescimento. Além disso, ela aumenta a retenção de água dentro da célula muscular, o que melhora a hidratação e favorece aquele visual mais encorpado. E isso não é só estética. Músculo hidratado também é músculo mais eficiente, mais protegido contra lesões e com maior capacidade de recuperação. Mas não adianta tomar hoje e esperar mágica amanhã. A creatina funciona com uso contínuo, sem falhas. O ideal é incluir uma dose diária, em qualquer horário, e manter essa constância. Tem até quem acelere o processo fazendo a chamada fase de saturação, dividindo a dose ao longo do dia, o que pode ser útil no início. Simples, acessível e com toneladas de estudos por trás. A creatina é quase um segredo escancarado que muita gente ainda subestima. O segundo ponto é uma estratégia que muitos ignoram, mas que pode acelerar demais o ganho de massa. Alternar fases de treino com foco em força e fases com foco em hipertrofia. Funciona mais ou menos assim. Quando você passa um tempo treinando para ficar mais forte, com menos repetições e mais carga, seu corpo aprende a recrutar mais fibras musculares. E quando você volta para um treino mais voltado à hipertrofia, essas fibras estão muito mais prontas para crescer. Essa alternância, também conhecida como periodização, é usada por atletas profissionais há décadas. Mas pouca gente que treina por conta própria se dá conta de como isso faz diferença. E nem precisa ser algo complicado. Você pode fazer 3 semanas com foco em força, com
repetições entre 3 a 6, e depois passar para 3 semanas com repetições entre 8 e 12, focando no volume e na sensação de queima muscular. O mais legal é que isso também quebra a monotonia dos treinos. Você se desafia de formas diferentes, evita estagnação e mantém a motivação lá em cima. E claro, o ideal é que a técnica esteja sempre em primeiro lugar. Força sem controle, como você já sabe, é caminho certo para problema. Mas quando bem feito, esse ciclo gera uma evolução que muita gente nem imagina. O terceiro ponto é alternar com inteligência os ciclos de definição e de ganho de massa. Essa estratégia, muito usada por fisiculturistas, também pode ser aplicada por quem treina de forma natural e quer evoluir com consistência. Na fase de definição, o objetivo é reduzir gordura corporal sem perder músculo. Já no período de ganho, o foco passa a ser o aumento da massa magra, buscando crescer com o mínimo de gordura possível. O segredo está no equilíbrio. Muita gente erra ao exagerar nas calorias durante o ganho, acumulando gordura desnecessária, ou ao restringir demais na definição, perdendo músculos que demoraram meses para serem construídos. O corpo responde melhor quando a transição entre essas fases é feita com controle, tanto na alimentação quanto na intensidade dos treinos. Essa alternância evita que o metabolismo desacelere, melhora a sensibilidade à insulina e potencializa os efeitos do treino. Com um bom planejamento, dá para sair do platô, acelerar os ganhos e manter o corpo em constante adaptação. A chave é ajustar as calorias de forma gradual, monitorar os resultados e respeitar o tempo de cada fase. Quem segue esse ciclo com estratégia, colhe resultados mais rápidos e duradouros, sem precisar começar do zero a cada mudança. O quarto ponto envolve uma fase do treino que a maioria ignora completamente: a fase excêntrica. É ali, na descida do movimento, que mora um dos maiores segredos da hipertrofia. Enquanto muita gente foca apenas em levantar o peso, subir a barra, empurrar o peso, fazer a força, acaba esquecendo que controlar a volta é tão ou mais importante. E não é só teoria. Estudos mostram que a fase excêntrica gera mais microlesões nas fibras musculares, o que é exatamente o que a gente precisa para que elas se reconstruam maiores e mais fortes. Quer ver um exemplo simples? Na rosca direta, ao invés de deixar o peso cair depois de levantar, você controla a descida em 3 ou 4 segundos. Isso aumenta a tensão no músculo e torna o estímulo muito mais eficaz. A mesma lógica vale para supino, agachamento, puxadas, qualquer exercício. E tem mais. Controlar a fase excêntrica exige foco, estabilidade e coordenação, o que também ativa o core e melhora a consciência corporal. É o tipo de ajuste que, quando você começa a aplicar, o treino inteiro muda de nível. Pode parecer um detalhe, mas é desses que separam quem só repete movimentos de quem realmente transforma o corpo com inteligência. O quinto ponto é aumentar a frequência de treino por grupo muscular, e isso pode ser um divisor de águas para quem está estagnado. Durante muito tempo, acreditou-se que treinar um músculo uma vez por semana e descansar bastante era o ideal. Mas as evidências mais atuais mostram que, ao estimular o mesmo grupo muscular 2 ou até 3 vezes por semana, o crescimento pode acelerar significativamente, desde que o volume total seja bem distribuído. Pensa comigo, em vez de massacrar o peito com 5 exercícios numa segunda-feira e depois deixá-lo uma semana sem estímulo, você pode dividir esse volume em sessões menores ao longo da semana. Segunda, quarta e sexta, por exemplo, com menos séries por dia, mas mantendo o músculo sempre ativo, em fase de adaptação. Esse tipo de estratégia é mais eficiente, porque o músculo passa menos tempo em repouso absoluto e mais tempo sendo desafiado de forma inteligente. Claro, isso exige organização no treino e atenção ao descanso geral, porque o objetivo não é treinar, mais por treinar, mas treinar melhor. Essa tática é muito usada por atletas e fisiculturistas e funciona justamente porque transforma estímulo em resultado com mais consistência. O sexto ponto é melhorar a qualidade do seu sono. E não dá para ignorar isso se a ideia é ganhar músculo de verdade. Muita gente treina pesado, come direitinho, mas continua travado nos resultados simplesmente porque dorme mal. E não é exagero. A musculatura não cresce durante o treino. Ela se reconstrói no descanso, principalmente durante o sono profundo. Durante uma noite bem dormida,
o corpo libera mais hormônio do crescimento e testosterona, dois aliados diretos da hipertrofia. Além disso, o cortisol, que é o hormônio do estresse e do catabolismo, tende a ficar mais baixo. Ou seja, dormir bem não só favorece o crescimento muscular, como também reduz a chance de perda de massa. Agora, não adianta ficar 8 horas na cama rolando de um lado para o outro. A qualidade do sono é tão importante quanto a quantidade. Dormir em ambiente escuro, evitar telas antes de deitar, reduzir cafeína à noite, tudo isso impacta diretamente na qualidade do sono. O 7º ponto é a alimentação estratégica, o verdadeiro combustível para construir músculos de verdade. Sem exagero, você pode treinar como um atleta, descansar como um bebê e mesmo assim não vai crescer se a sua alimentação for mal planejada. E isso começa com entender os macronutrientes. A proteína é a estrela aqui. Ela é a matéria-prima da massa muscular. Quando você treina, provoca pequenas lesões nas fibras musculares. E é a proteína que o corpo usa para reparar e fortalecer essas fibras, gerando hipertrofia. Frango, peixe, ovos, carne vermelha magra, whey protein são fontes essenciais que não podem faltar. Mas só proteína não resolve. Os carboidratos entram em cena fornecendo energia para o treino e para todo o funcionamento do corpo. Arroz, batata, mandioca, aveia e frutas são aliados indispensáveis. Treinar com glicogênio baixo é como tentar dirigir um carro sem combustível. E as gorduras boas? Castanhas, azeite, abacate, linhaça, além de darem suporte ao sistema hormonal, são essenciais para a produção de testosterona, que tem papel direto no crescimento muscular. Comer bem não é só contar calorias, mas dar ao corpo os recursos certos, na hora certa. Quem negligencia isso, perde performance, perde recuperação e perde músculo. É aqui que muitos travam, e onde poucos realmente evoluem. Se você chegou até aqui, já percebeu que construir músculo vai muito além de levantar peso e seguir uma dieta básica. Falamos de ajustes estratégicos, como treinar com foco alternado em força e hipertrofia, controlar a fase excêntrica dos movimentos, dormir melhor e usar a alimentação como combustível certo para crescer. Cada ponto abordado tem o poder de destravar resultados que pareciam distantes. Agora me conta, você já aplicava a estratégia de aumentar a frequência de treino por grupo muscular? Ou isso foi novidade para você? Deixa nos comentários. Essa troca de experiências ajuda muita gente que também está nessa caminhada. E não esquece de curtir o vídeo. Esse simples gesto mostra para o YouTube que o conteúdo é relevante e ajuda o canal a alcançar mais pessoas que também querem evoluir com inteligência. Se você quer continuar aprendendo mais sobre treino, recuperação e crescimento muscular, tem outros vídeos aqui no canal que complementam tudo o que falamos hoje. Aproveita para maratonar. E claro, se ainda não está inscrito, se inscreve agora. A gente se encontra nos próximos vídeos. Até lá, bons treinos e continue cuidando do seu corpo com estratégia.